Olá, amados, a paz de Arruxa. Estamos dando aqui continuidade à pregação da Ana Paula Valadão, na Lagoinha de Niterói. Vamos lá? Vamos lá, né? Ai, que pena que isso aqui tá ruim, amados. Poxa. É uma pena. Tem que comprar outro mesmo, né? Tem que comprar outro, não dá mais. Peraí. Vamos ver o negócio aqui. Opa, até caiu o negócio aqui pra ver se melhora, né? Eu acho que assim dá pra segurar a onda, né, amados? Não tá dando pra ler aqui, né? Mensagem na Paula Valadão, Lagoinha, no Niterói, 18 de junho de 2019. Não dá pra ler em cima, né? Mas, vamos lá, vamos continuar aqui. O importante é a mensagem estar sendo falada. 10, 24 e 25. Tem gente que tem aí disseminado um pensamento diferente. Tem até... Então, peraí, deixa eu aqui voltar aqui um pouquinho. Que ela falou, acho que é Salmo 133 que ela falou, deixa eu ver. Vamos pôr a tela aí de Hebreus 10, 24 e 25. Tem gente que tem aí disseminado a ação e a vida na convivência dos irmãos. Está escrito Salmo 133. Então vamos primeiro aqui ler o Salmo 133, para depois a gente ver, né, em Hebreus, que ela vai falar de Hebreus. Já estou até vendo o que ela vai falar em Hebreus, amados. Já estou até vendo, né? Então vamos lá. Salmo 133. O que está dizendo em Salmo 133? Né? Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o vale do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Mas aqui está falando como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É convive em união, não é se reunir em um lugar, mas é conviver, a pessoa viver unidos em união. O que é conviver? Vamos ver? O que é conviver, amados? Peraí, deixa eu tirar isso aqui. Vamos ver o que é conviver? Vamos lá, dicionário online. Vamos ver o que é conviver. Porque eles falam assim de um jeito que as pessoas, sabe, tem que pesquisar, amados, tem que pesquisar, ó, conviver. Ó, significado de conviver. Possuir convivência, ter uma vida em comum, ser próximo de alguém. O professor convivia com seus alunos, os familiares convivem numa só casa. Veja, conviver é isso, é viver juntos. Não é você conviver tipo assim, aqui o Salmo está falando, veja, como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Ou seja, tem uma convivência e união, são unidos em convivência. Não é de você se reunir num templo físico. Não é isso que está falando. Olha, ter uma boa relação com alguém na empresa, convive com os funcionários, os vizinhos convivem harmoniosamente. Coexistir, partilhar o mesmo local, ambiente ou recinto, os cães convivem bem com os gatos. A riqueza e a pobreza não convivem bem. Aí aqui, ó. Adaptar-se, ficar acostumado com situações ou condições exteriores, não convivia com terrorismo. Então, aqui sinônimos: frequentar, privar, versar, tratar, coexistir. Tá? São sinônimos. Mas vocês vejam que aqui, o que ele está falando aqui, ó, não é de você conviver indo num lugar. Aqui não está falando isso. Tá? Está falando como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como o óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola de suas vestes. É como o vale do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Então vocês vejam que tá falando de convivência, o quê? De conviver, não de ir a um templo físico. Aqui não tá falando nada disso de ir a um templo físico. Aí agora ela vai falar, né, de... deixa eu botar assim, porque aí... Peraí. Que aí agora eu vou marcar.
Onde é que ela tá? Porque eu quero colocar esse vídeo no link da descrição, o vídeo da Débora. Então, vocês vejam bem. Aí, agora ela vai falar de Hebreus. Ela vai falar de Hebreus 10, 24 e 25. Aí, o que diz em Hebreus 10, 25? Não deixei de se reunir, né? De se congregar. Aí ela vai falar sobre isso. Quer ver? Ó. Infelizmente, né? Vamos pôr a tela aí de Hebreus 10, 24 e 25. Tem gente que tem aí disseminado um pensamento diferente. Tem até um livro escrito assim, ó, desigrejados. Tem gente que tem orgulho de ser um desigrejado. Olha o que está escrito aqui. Consideremos-nos uns aos outros para o quê? Incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemos-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Mas que interessante, que maravilha, gente. Olha, eu estou aqui impactada com essa mulher, com o que ela está falando, não é verdade? E ainda chamou a gente de desigrejado. Pode o tempo do Espírito ser desigrejado, amados? Ou seja, o desigrejado que eles falam, que até ela mesmo está falando desigrejado, são quem? São aqueles que saíram do engano do templo físico e passaram a ser o templo. Então, vocês vejam bem. Mas agora vamos ler aqui, né, Ana Paula? Você citou aí, né, minha querida? Minha ex-ídola, porque você era meu ídolo. Você era minha ídola. Você era. Eu te adorava, eu te idolatrava. Mas Yahweh é tão maravilhoso que ele me resgatou do engano da religião e da idolatria. Porque eu idolatrava essa mulher, amados. Então vamos lá, Ana Paula. Eu vou convidar você, Ana Paula, a ler Hebreus 9 e 10. Vamos ler? Eu faço questão. Vamos ler de novo, Hebreus 9 e 10. Eu faço questão, amados. Ora, vamos ver o que se fala aqui? A primeira aliança tinha regras para adoração e também um tabernáculo terreno. Vocês vejam que o apóstolo Shaul, que quem escreveu Hebreus foi o apóstolo Shaul. Ele está falando do tabernáculo terreno. Qual o tabernáculo terreno? É o físico. Aí ele vai descrever aqui o tabernáculo terreno. Vamos ver como é que era? Foi levantado um tabernáculo na parte da frente, chamada Santo Lugar. Estavam o candelabro, a mesa e os pães da presença. Por trás do segundo véu havia a parte chamada Santo dos Santos, que era aqui, ó, que os sumos sacerdotes sacrificavam os animais, né, no Santo dos Santos. Onde se encontrava o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente revestida de ouro. Nessa arca estava o vaso de ouro contendo maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Acima da arca estavam os querubins da glória, que com sua sombra cobriam a tampa da arca. A respeito dessas coisas não cabe agora falar detalhadamente. Estando tudo assim preparado, os sacerdotes entravam regularmente no lugar santo do tabernáculo para exercer o seu ministério. Vocês vejam que ele está falando do físico, tá? Está falando do físico aqui. Deixa eu tirar isso aqui, né? Ninguém merece. No entanto, somente o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos uma vez por ano, e nunca sem apresentar o sangue do sacrifício que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Vocês vejam que o sumo sacerdote, somente ele entrava no Santo dos Santos uma vez por ano, e ele oferecia o sangue de animais de terceiro, né? Porque não era o sangue dele que ele oferecia, era o sangue de animais. Primeiro por ele, porque ele pecava, e depois pelo pecado do povo, né? Então vocês vejam bem. Dessa forma, o Espírito aqui está o Espírito Santo, né? O Espírito de Yahweh, estava mostrando que ainda não havia sido manifestado o caminho para o Santo dos Santos, enquanto ainda permanecia o primeiro tabernáculo. O primeiro tabernáculo no físico. Vejam bem, isso é uma ilustração para os nossos dias.
indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Vocês vejam que os sacrifícios, as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeita limpa. Eles sempre tinham que estar ali, sacrificando para pedir perdão pelos pecados. Vocês vejam bem. Eram apenas prescrições que tratavam de comida e bebida, de várias cerimônias de purificação com água. Essas ordenanças exteriores foram impostas até o tempo da nova ordem. Veja, essas cerimônias de sacrifício de animais eram impostas até a nova ordem. Qual foi a nova ordem? Aí que vai continuar. Qual é a nova ordem? Quando Yahushua veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação, amados. Olha isso. Mas Ana Paula Valadão não leu isso aqui, né? Eu acho que esse versículo aqui não existe na Bíblia dela. Não, só existe o Hebreus 10, 24 e 25, né? Vamos lá, verso 12. Não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Pelo sangue de quem? De Yahushua. Ele, Yahushua, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas e obteve eterna redenção. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam de forma que se tornam exteriormente puros, olha, os santificam de forma que se tornam exteriormente puros. Não era interior, mas era exterior. Quanto mais então o sangue de Yahushua, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Yahu, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, de modo que sirvamos ao Deus vivo. Veja, de atos que não levam à morte. Qual é o ato que não leva à morte? É o ato da religião, que é caminho do engano. Por essa razão, Yahushua é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. No caso de um testamento, é necessário que comprove a morte daquele que o fez, pois um testamento só é válido no caso de morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo aquele que o fez. Veja bem, por isso, nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Por isso, nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Qual é a primeira aliança? O que era práticas religiosas. A lei é religião. Vocês vejam bem. Por isso, nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Quando Moisés terminou de proclamar todos os mandamentos da lei, todos os mandamentos da religião a todo o povo, porque essa lei aqui é religião, a todo o povo, levou o sangue de novilhos e de bodes, juntamente com água, lã vermelha e ramos de sopo, e aspergiu o próprio livro e todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que Deus ordenou que vocês obedeçam. Da mesma forma, esse Deus aqui, que pedia novilhos, não é Yahu. Era o Deus falso se passando por Yahu, porque Terrom, ele enganou Moisés. Moisés foi enganado por Terrom. Então vamos lá. Este é o sangue da aliança que Deus ordenou que vocês obedeçam. Qual é esse Deus? Terrom. Da mesma forma, aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios das suas cerimônias. De fato, segundo a religião, que aqui está a lei, mas é segundo a religião, quase todas as coisas são purificadas com sangue. E sem derramamento de sangue não há perdão. Portanto, era necessário que as cópias das coisas que estão nos céus fossem purificadas com esses sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores. Quais foram os sacrifícios superiores? Foi a morte de Yahushua. Pois, olha o que está aqui no verso 24, amados, e Ana Paula também. Acho que esse versículo aqui também, não está na Bíblia da Ana Paula Valadão.
Não está. Olha o que está dizendo aqui. Pois Yahushua não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou no próprio céu para agora se apresentar diante de Yahweh em nosso favor. Então vocês vejam, ele não entrou em santuário, ele não entrou em templos. Ele não entrou em santuário. Vocês vejam, eu faço questão de botar aqui de novo. Sinônimo de santuário. Sinônimo de santuário, vamos lá. De santuário. Faço questão, amados. Capela, ermida, íntimo, interior, fundo, abadia, ádito, basílica, catedral, convento, igreja, mosteiro, presbitério, relicário, sacrário, sé, templo, urna. A palavra templo aparece também nas seguintes entradas: capela, macumba, nave, pagode. Então vocês vejam bem. Vai vendo, né? Então, amados, vocês vejam que templo, santuário é templo. Então aqui, pois Yahushua não entrou em templo feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou no próprio céu para agora se apresentar diante de Yahweh em nosso favor. Não, porém, para se oferecer repetidas vezes a semelhança do sumo sacerdote que entra no Santo dos Santos todos os anos com sangue alheio. Porque não era com sangue dele que ele entrava, era com sangue alheio, sangue de animais. Se assim fosse, Yahushua precisaria sofrer muitas vezes desde o começo do mundo, mas agora ele apareceu uma vez por todas, no fim dos tempos, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Por quê? Porque ele é o sumo sacerdote e ele, como sumo sacerdote, ele se ofereceu por nós. E ele não se ofereceu primeiro pedindo perdão pelos pecados dele, porque Yahushua nunca pecou, né? Ele foi sumo sacerdote porque ele se ofereceu por nós. Da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez depois disso enfrentar o juízo, assim também Yahushua foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos e aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Então vocês vejam bem. Aí agora vamos aqui, Hebreus 10. A religião, que aqui está a lei, mas é a religião, traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a realidade dos mesmos. Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios, repetidos anos após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Para adorar onde? Na religião. Não é adorar a Deus, a Yahweh, verdadeiramente, mas adorar na religião. Se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos? Pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados de seus pecados. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados. Pois é impossível que o sangue de touros e bode tire pecados. Por isso, quando Yahushua veio ao mundo, disse, olha o que Yahushua disse do Pai: sacrifício e oferta não quiseste, quem não quis? Yahweh, o Pai. Mas um corpo me preparaste. Yahweh preparou um corpo para o Filho. De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse, eu quem? Yahushua. Yahushua está dizendo, então eu disse, aqui estou, no livro está escrito a meu respeito. Vim para fazer a tua vontade, ó Yahweh. Primeiro ele disse, sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste, os quais eram feitos conforme a religião. Por quê? Porque o Pai não está em religião, nem tampouco o Filho. Então acrescentou, aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Cancela o primeiro, o que é o primeiro? A religião, para estabelecer o segundo, que é no Espírito, amados. Olha isso. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Yahushua, oferecido uma vez por todas.
Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos. Deveres o quê? Religiosos. Repetidamente oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados. Mas quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre, qual é o sacerdote que acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados? Quem é esse? Yahushua. Aí o que aconteceu? Ele assentou-se à direita de Yahweh. Olha que lindo. Daí em diante, ele está esperando até que os seus inimigos sejam colocados como estrado de seus pés. Por quê? Por meio de um único sacrifício. Qual foi o sacrifício? De Yahushua. Ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo separados, purificados, que aqui está santificados, né? O Espírito de Yahweh também nos testifica a este respeito. Primeiro ele diz: esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém, as minhas leis aqui porém os meus mandamentos em seus corações e as escreverei em suas mentes. Porque lei aqui, aqui está falando leis, mas aqui não é lei, são os mandamentos. Quais são os mandamentos? Que a Ruth resumiu em 2. O maior mandamento é este: amar a Yahweh de todo o seu entendimento, de toda a sua alma, todo o seu ser. E o segundo é semelhante a este: amarás ao próximo como a si mesmo. Tem que amar o próximo, mas como a si mesmo. Ou seja, a gente primeiro tem que nos amar para amar ao próximo. É assim que ele ensinou. Então vamos lá. Porém, os meus mandamentos em seus corações e os escreverei em suas mentes. E acrescenta: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Onde estas coisas foram perdoadas, não há mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Olha isso, amados. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Yahushua. Entrar no Santo dos Santos, ou seja, para falar com Yahweh no secreto. Mas é por quem? Pelo sangue de Yahushua. Sacrifício único e perfeito, amados. Por um novo e vivo caminho, que é o caminho Yahushua. No Espírito, que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Yahweh. Qual é a casa de Yahweh? Nós, templo do Espírito. Morada do Espírito. Sendo assim, aproximemos de Yahweh com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações expedidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo nossos corpos lavados com água pura. Quem é a água? Yahushua, que é a água pura que nos limpa. Nós já somos lavados pela palavra que é Yahushua, amados. Olha isso. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Para incentivar-nos ao amor, porque Yahweh é amor, e as boas obras. Quais são as boas obras? São as obras do amor ao próximo. Não são obras de templo físico, obras religiosas, mas são obras de amor ao próximo. Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns. Olha só, não deixemos de nos reunir como igreja. Vocês vejam bem aqui uma coisa, nos reunir como igreja. Nós somos a igreja. Aqui não está falando, não deixamos de nos reunir indo a um templo físico, indo a uma igreja, não. Mas não deixamos de reunirmos como igreja. Segundo o costume de alguns. Por que ele falou isso? Que tinha uns que saíram do físico, estavam no espírito, e eles saíram do espírito, se desviaram e voltaram para o físico. Por isso que ele está falando isso. Não deixamos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemos-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Se continuarmos a pecar deliberadamente depois que recebemos o conhecimento da verdade, ou seja, se continuarmos a pecar deliberadamente, ou seja, indo na religião, no caminho físico, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo de fogo intenso que consumirá os inimigos de Yahweh. Quem rejeita
a religião de Moisés morria sem misericórdia, porque a lei de Moisés é religião, religiosidade. Quem rejeitava a lei de Moisés, ou a religião de Moisés, morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Qual mais severo castigo, julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés o filho de Arro, que profanou o sangue da aliança, pelo qual ele foi purificado, insultou o Espírito da graça. Amados, é isso que as pessoas fazem indo no templo físico, inconscientemente, porque as pessoas estão no engano, mas é isso que elas fazem, elas insultam o sacrifício, rejeitam. É como se o sacrifício de arrosto não fosse válido, não valesse, não fosse suficiente. Isso é muito sério. Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez diz: o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembre-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos próprios bens, pois sabiam que possuía bens superiores e permanentes. Quais são os bens superiores e permanentes? Os bens do Espírito, a vida eterna. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada, com certeza, amados. Não tenham dúvidas disso. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Arro, recebam o que ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá, e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. Olha isso, mas o meu justo viverá pela fé. O que é o justo viver pela fé, amados? O justo viver pela fé é aquele que crê que é o templo e não vai mais ao templo. É aquele que crê que a Ruxa é o caminho e não vai mais no caminho de uma religião, no caminho do templo físico. É aquele que crê que a Ruxa é o pastor, o único pastor, e não vai mais ouvir a um líder. É aquele que crê que a Ruxa é o pão vivo que desceu do céu e que ele ceia conosco no entendimento, como ele disse em Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. É a ceia no entendimento, que ele é o pão que ele nos alimenta, não um pão físico. Então vocês vejam bem. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos. Quem retrocede? Aqueles que estavam no espírito e saíram e voltaram para o físico, para a religião, e são destruídos, mas do que creem e são salvos. Então vocês vejam bem. Mas vamos ver o que a Ana Paula Valadão vai dizer aqui, né? Vamos ver. Porque aqui ela está falando de desigrejados. O que ela vai falar dos desigrejados? Vocês vejam bem. Vamos lá. Ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Quando o irmão começa a ficar desanimado de vir na igreja, não quer mais participar no GC, dá uma ligadinha, manda uma mensagem. Nós temos que incentivar, dá uma cutucada aí no irmão do teu lado, encorajar. Então, veja bem, incentivar a ir para a igreja praticar atos religiosos que o pai não aceita, como a gente já leu em Amós 5, que o pai não aceita, né? O som as canções das suas liras, ele não aceita nada disso. O que ele aceita, o que ele procura é que nós o adoremos em espírito e em verdade, né? Então vocês vejam que está totalmente ao contrário do que está na escritura, tá certo? A gente tem que pôr pra frente, falar, olha, não dá ouvido aos desigrejados, não. Isso, olha, desde a época do autor aos Hebreus já tinha essa mania de dizer que não precisa congregar. Opa, olha só, amados, eu vou voltar aqui, porque tá interessante aí essa fala da Ana Paula Valadão, né? Então, não dá ouvidos para os desigrejados. Olha, essa foi demais. Interessante. Desigrejados. Então,
Então tá, amados. Vamos continuar, né? Então, amados, por favor, dê o like se vocês gostaram do vídeo, né? E compartilhe para que outros possam ter acesso à verdade. Se inscrevam no canal, sejam muito bem-vindos. Acione o sininho com todas as notificações, né? E sejam livres do engano da religião, em nome de Arruxo, amados. Que Arruxo carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Até a próxima.